Olá, meu amigo estudante, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo para você. O nosso assunto de hoje vai ser lançamento horizontal no vácuo, o primeiro dos nossos movimentos em duas dimensões, tá? Até agora a gente tem estudado o movimento ao longo de uma linha, em uma única dimensão. Agora, depois que a gente aprendeu vetores e operações com vetores, a gente vai falar um pouquinho sobre o lançamento horizontal, depois sobre o lançamento oblíquo e depois sobre o movimento circular, que são os movimentos em duas dimensões que nós temos, tá ok? Bom, o movimento de um corpo lançado horizontalmente, em um ponto qualquer acima do solo, pode ser facilmente compreendido se você levar em consideração de que a gente tem um movimento composto, né? Que é um movimento formado por componentes de velocidade. Então, a partir do momento que você lança horizontalmente um corpo, ele fica sob ação exclusiva do campo gravitacional terrestre. Se você desprezar a resistência do ar, ele vai ter um componente de movimento na direção horizontal e um componente vertical que faz ele cair da altura que ele estava. Esse movimento de avanço na horizontal tem o mesmo tempo de queda do objeto verticalmente. Então, são movimentos simultâneos, independentes um do outro, tá? Tem um componente na horizontal e um componente vertical. A soma desses dois componentes de horizontal e vertical vai dar o que a gente chama de trajetória, que é um braço de uma parábola, tá? Essa figurinha que eu coloquei para você na tela é justamente mostrando para você um avião com velocidade constante, vamos desprezar a força de resistência do ar aqui, e ele solta, né, aí, aparentemente, um míssil balístico, né? E aí, o que que acontece? Repare que ele fica na mesma altura, tá vendo? Na mesma posição em relação ao avião. Ele nem fica para trás e nem para frente. Então, a mesma velocidade que esse avião tem na horizontal, então a gente pode dizer que a bomba também tem na horizontal. Então, esse avião vai ter uma velocidade nesse sentido, tá vendo? Que é a velocidade na direção do eixo X. Esse míssil balístico vai ter a mesma velocidade que ele tinha quando foi lançado. Só que a partir do momento que ele deixa o avião, ele fica com um componente vertical de velocidade também. Tá vendo? Por quê? Porque ele está na presença, aí eu vou chamar isso aqui de V0Y, porque ele está na presença de um campo gravitacional. E esse campo gravitacional vai acelerar esse míssil para baixo, tá? É isso que a gente chama de movimento composto, tá vendo? Então, na direção horizontal, aqui a gente está desprezando a resistência do ar, eu vou até anotar isso aqui em cima, despreze a força de resistência do ar. Despreze a força de resistência do ar. Aí, desprezando a resistência do ar, é isso que você vai ter. Essa velocidade Vx, essa bomba, esse míssil, vai ter até o momento em que ele atingir o alvo. Agora, essa componente de velocidade aqui vai aumentando por causa do campo gravitacional. Então, na direção vertical, você tem um movimento retilíneo uniformemente variado, enquanto na direção horizontal você tem um movimento retilíneo e uniforme. E aí você sabe trabalhar com o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Aí a gente tem o que a gente chama de movimento composto, componentes de velocidade. O Vx é responsável pelo avanço horizontal do míssil. E o V0Y é responsável pela queda do míssil, tá? E aí a soma desses dois componentes de velocidade é o que vai fazer esse míssil ter uma trajetória que é o braço de uma parábola, tá? Vai ser o braço de uma parábola, sim. Tá vendo? Tranquilo? A velocidade resultante vai ser a soma desse componente aqui com esse componente aqui, tá? Eu posso até fazer, para ficar mais bonitinho para você, a gente pode fazer aqui o desenho, se você quiser. Olha só, vai ficar legal.
Deixa eu afastar aqui. E aí a gente vai trabalhar para você ver que a velocidade resultante vai ser a soma desses componentes de velocidade aí, ó. Então aqui você vai ter, nessa direção, vou utilizar a regra do paralelogramo, tá? Vou utilizar a regra do paralelogramo para fazer aí a soma vetorial. Aí a velocidade resultante vai ser esse vetor que aqui está. Tá vendo? Esse vetor, ele vai ser sempre tangente à trajetória parabólica em qualquer ponto. Isso aqui que vai ser a velocidade resultante. Tá vendo? De tal forma que a velocidade resultante é igual ao Vx mais o V0y. Isso aqui, ó, é uma soma vetorial. O VR, portanto, que é a velocidade resultante, é o módulo de Vx mais o módulo de V0y ao quadrado em cada ponto. Tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de movimento composto. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, que esse lançamento horizontal, ele nada mais é do que um movimento composto. Tratou assim, a coisa fica fácil de você estudar, tá bom? Vamos seguir adiante. Características do lançamento horizontal. Primeira característica, é um movimento sob ação exclusiva de um campo gravitacional constante. Então, o que a gente vai fazer aqui é um movimento que obedece algumas regras, alguns parâmetros. Então, tudo que a gente vai fazer aqui são para os casos em que o movimento é exclusivo sob ação do campo gravitacional e essa aceleração é constante. A gente vai desprezar as forças dissipativas e, como resultado, você vai ter uma trajetória parabólica, tá? Que é um braço de parábola. É um braço de parábola. Aqui, ó, esse V0 é o Vx, é a velocidade de lançamento. Pode ver os cabelinhos na bolinha, que é um lançamento horizontal. Isso aqui é a velocidade de lançamento. É a velocidade de lançamento. Normalmente a gente chama de V0 ou de Vx porque ela está na direção de um eixo X, tá vendo? Mas ela é a velocidade de lançamento. Essa velocidade aqui com que o corpo é lançado é a mesma em qualquer instante ao longo da trajetória, tá vendo? Do início ao fim. Se ele sair daqui com 20 metros por segundo na horizontal, ele chega no alvo aqui com 20 metros por segundo na horizontal. Só que, devido ao fato dele estar na presença do campo gravitacional, aí ele vai acelerar, o campo gravitacional vai acelerar essa partícula para baixo. E vai aumentando o VY até chegar no solo. De tal forma que a velocidade resultante dele, olha lá, vai ser a soma dessas duas velocidades aí. Aí eu vou fazer aqui para você, tá vendo? Olha. E aí a velocidade resultante, ela vai ser sempre tangente à trajetória em cada ponto. Olha aí. Aqui o desenho não está em escala, não está bonitinho, mas ele tem que ser tangente, tá? Aí é porque o desenho não está em escala e tal, mas isso aqui seria a velocidade resultante. E ela deveria ser tangente à parábola em cada ponto. Como aqui em cima, por exemplo, essa velocidade teria que ser tangente aqui à parábola. Ó. Em cada ponto, ela tem que ser sempre tangente, tá? Tem que ser sempre tangente aqui. Pronto. Aponta o lápis, professor. Pronto. Tem que ser sempre tangente. Aí a resultante vai mudar, porque o VY não está mudando, tá? Então, essas são as três características desse tipo de movimento. O resultado final é uma trajetória parabólica que você vê aí. Nada mais, nada menos do que a soma dos componentes de velocidade que a gente tem. Ok? Vamos partir para frente. O que eu quero calcular agora? A velocidade instantânea do corpo lançado em cada ponto. Então, no instante inicial, ele só tem o componente de velocidade inicial. Isso aqui, ó, no instante
inicial. Imediatamente após ele ser lançado, ele fica sob a ação do campo gravitacional. Aí o campo gravitacional faz surgir um componente de velocidade na direção y. E aí qual é a velocidade dele nesse instante? Nesse instante aí, a velocidade dele é a soma desses dois componentes aí de velocidade. Então, ela vai ser sempre tangente à trajetória em cada ponto. Sempre. E aí eu não vou fazer a regra do paralelogramo, porque como não está em escala, não vai ficar bonitinho, tá? Então, isso aqui é a velocidade instantânea, no instante em que ele está nessa posição aqui. Quando ele chegar aqui embaixo, a velocidade também vai ser tangente à trajetória nesse ponto aqui. Então, a velocidade é sempre tangente. Isso aqui é a velocidade resultante, tá? Velocidade resultante ou instantânea. E aí, se você quiser saber o módulo dela, ó, é só fazer, porque sai o teorema de Pitágoras, olha aqui. O Vx e o Vy, e aqui a velocidade resultante. Olha só, o módulo é pelo teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos, e isso aqui dá para mim o quê? O módulo da velocidade instantânea. O módulo da velocidade instantânea está aí, tá ok? Sai pelo teorema de Pitágoras. Então, é assim que a gente calcula a velocidade instantânea, beleza? Lembrando que aqui a gente tem a ausência da força de resistência do ar. Segue adiante, então. Bom, logo em seguida, uma coisa importante para a gente calcular, o tempo que ele leva para atingir o solo, né? Que, na verdade, é o tempo de queda. Olha só, o tempo de queda vai ser regido pelo movimento na vertical, mas o tempo que ele leva para cair é o mesmo tempo que ele leva para avançar na direção horizontal. Esses tempos são iguais, tá? Mas como na direção vertical você tem um movimento retilíneo uniformemente variado, e aqui você tem um movimento retilíneo uniforme, e para calcular essa altura de queda aqui, se você tiver essa altura de queda, a altura de queda, o tempo de queda vai ser calculado por meio dessa função horária. Olha só, repare que eu coloquei o referencial para baixo para a gravidade ser positiva. Aí, olha só, aí a altura inicial aqui é igual a zero, e a altura final igual a h. Aí você vai ficar com h0 mais v0y vezes o t, mais g sobre 2t ao quadrado. O h inicial é zero, porque ele parte daqui. O v0y é zero, porque o lançamento dele é na horizontal, ele não tem componente vertical de velocidade no lançamento. E você isola, então, o tempo de queda ao quadrado, e aí você tem tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura, dividido por g. Isso aqui é o que a gente chama de tempo de queda. Lembrando a você que o tempo que ele leva para cair da altura h é o mesmo tempo que ele avança horizontalmente a distância d. Só que quem é responsável pelo movimento de queda é o componente vertical de velocidade. Quem é responsável pelo avanço do movimento na horizontal é o componente de velocidade x, que é a velocidade de lançamento. Que é a velocidade de lançamento. Tranquilo assim, ok? Então é assim que se calcula o tempo de queda. O que eu recomendo para você? Não vai ficar decorando isso. A menos que você, de tanto resolver exercício, acaba memorizando, mas não há necessidade disso. O que eu recomendo a você? Aprenda o porquê que é assim. Entendeu? Eu parti lá de cima, ó. Eu parti lá de cima. Se é um M ou V, então são válidas as funções horárias, e foi isso que eu utilizei. Então, se eu tiver o valor da altura,
eu consigo calcular o tempo de queda. Se eu tiver o valor da distância, eu também consigo calcular o tempo de queda. Por quê? Porque é o mesmo valor. Só que quem rege o movimento na horizontal é o Vx, a velocidade de lançamento, ele não interfere no outro. A única coisa que liga os dois é o tempo. Tranquilo? Vamos passar adiante. Aqui tem outro parâmetro interessante para a gente calcular, que é o alcance horizontal desse projétil. O alcance horizontal do projétil é definido, então, por um movimento retilíneo e uniforme. Se você projeta a sombra desse objeto aqui na direção do eixo X, você vai ver ele se movimentando com uma velocidade que é igual à mesma velocidade inicial, permanece do início ao fim. Como você tem um movimento uniforme, então a velocidade V0, que é o Vx, tá? Isso aqui é o mesmo Vx, é igual à distância na horizontal sobre o tempo de queda. Então, a distância horizontal é V0 vezes o tempo de queda que a gente calculou no slide anterior. Tá vendo? Ó? Então, se você já tiver o tempo de queda, basta simplesmente multiplicar pela velocidade para você ter o alcance horizontal máximo. Isso aqui é o que a gente chama de alcance horizontal máximo. Bastante tranquilo. E aí vamos agora ver a equação da trajetória. O que é a equação da trajetória? É a equação que vai comprovar para mim que essa trajetória aqui é um braço de parábola. Normalmente o pessoal não chega até aqui, para lá na frente, lá atrás, né? Mas nós vamos fazer aqui, olha só. Eu sei que h é igual a h inicial mais velocidade inicial de y vezes o tempo, mais a gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Isso aqui, né, dá esse movimento na direção vertical, que é um MRUV. E nessa direção você tem um MU. Essa função aqui, pessoal, ó, ela é uma função que depende do tempo. Isso daqui é uma função que depende do tempo, é um h de t. Mas a equação da trajetória, ela não é um h de t. A equação da trajetória, ela é um h dependente de x. Então, aonde tem o t, tem que aparecer um x, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de equação da trajetória. Isso aqui não. Isso aqui é a forma com que o tempo, a altura se relaciona com o tempo. Aqui não. É a altura em relação à distância. Então, aqui é como se você tivesse um eixo x e aqui você tivesse um eixo y. Então, você precisa de uma y de x. Só que eu chamei de h no lugar de y, mas não tem problema nenhum também, tá bom? Então, como é que você faz? Você vem nessa expressão e substitui t por isso aqui. E o que é isso aqui, ora? Isso aqui é o movimento na direção horizontal. A gente aprendeu que na horizontal você tem V0 é igual a x sobre o tempo. Então, o tempo é igual a V0, perdão, é igual a x sobre V0. Aí eu vou pegar x sobre V0 e substituir onde tiver o tempo aqui, ó. No final das contas, ó, aqui é zero, né? Então você só precisa substituir aqui. Aí você vai chegar nessa expressão aqui, ó. Essa aqui, ó, é uma h de x. É isso aqui que a gente chama de equação da trajetória. É ela que prova que a trajetória do projétil é uma trajetória que tem um braço de parábola, tá? Trajetória parabólica, tá vendo? É isso daí. Tá vendo como é tranquilo? Se você trata cada movimento separadamente, você consegue resolver o problema de lançamento oblíquo, que aparentemente é complicado. É um movimento em duas dimensões. Mas se você já sabe trabalhar com movimento uniforme e já sabe trabalhar com movimento uniformemente variado, então você sabe trabalhar com um movimento como esse também. Valeu?